Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma espécie de peixe, um peixe jumbo, um peixe bruto que fica bem grandão e é sim um predador. Hoje nós vamos falar do faca, peixe faca, que é um peixe muito popular dentro do aquarismo jumbo, é um peixe muito querido e muito desejado pelos aquaristas, né, pelos jumbistas. Falar um pouquinho do tamanho dele na fase adulta, o tamanho de aquário mínimo recomendado, um pouco de comportamento, se é agressivo, se não é agressivo, um pouco da alimentação, enfim, a gente vai dar uma visão geral, um pouco básica, um pouco técnica também, e também falar um pouco da nossa experiência na prática com esse peixe. Bem, de antemão, antes de começar da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu quero fazer aquele jabazão aqui da Aquário Monster Shop, né, que é onde a gente grava todas essas imagens aí para vocês. Se você quiser adquirir qualquer peixe desse daí, se você quiser adquirir um faca palhaço, um faca gold, um faca ghost, né, enfim, chama a gente. O Instagram vai estar passando na tela, o WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo e o nosso endereço também, se você for da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, quiser fazer uma visita. Se você não for, a gente envia esse peixinho ou esses peixes que vocês estão vendo aí no vídeo para vocês, beleza? Bem, esse especificamente não, né? Porque esse daí já tinha dono, mas eu não pude deixar de aproveitar para gravar essas imagens desse animal lindo que estava lá na loja com a gente. Mas fiquem tranquilos que a gente tem mais faca palhaço desse tamanho aí disponível lá na loja, beleza? Então é só chamar a gente, segue a gente lá no Instagram para dar essa moral também. Feito o jabá, estamos prontos para partir para o vídeo, para o conteúdo do vídeo. Bem, faca palhaço, faca gold, enfim. Hoje eu vou utilizar aqui o gênero do faca, que é o chitala. Eu não quero aqui me comprometer falando das espécies em si, né? Até porque quando a gente vai pegar um faca palhaço, um faca gold, um faca ghost, o comportamento de um para o outro é bem parecido, a alimentação é basicamente a mesma. Se liga aí nesse botezão que o nosso faca gold deu na superfície do nosso aquário jumbo. É um peixe muito bruto, que vira e mexe ele faz isso, é normal. Origem do peixe faca. O peixe faca tem origem no continente asiático, ele ocorre em alguns países do continente asiático, a gente encontra na China, na Tailândia, na Malásia também. É um peixe que no seu estado natural pode chegar até seus 1 metro de comprimento, ele fica muito grande, mas em aquário o comum é que ele chegue no máximo aos 60 centímetros. Pode ser que ele passe disso? Pode, até porque a gente tem registros, né, de peixes maiores na natureza, né? Mas em aquários, em cativeiro, o comum é que ele chegue aí na faixa dos 60 centímetros. Esse daí do vídeo, ele tava com aproximadamente 50 centímetros, tava de 50 a 55 centímetros. Tendo esse tamanho na fase adulta, né, em vista, a gente precisa de um aquário aí com dimensões mínimas para suportar um animal desse na fase adulta, galera. De 2 por 60 a 60 é um tamanho de aquário assim, meio que uma medida padrão que normalmente a gente recomenda para os nossos clientes, para os nossos seguidores inscritos aqui do canal da Aquário Monster Shop e também no meu canal Monster Aqua Brasil. Nada te impede de ter um peixe desse tendo aquário menor, você pegando ele pequenininho, que normalmente na maioria das vezes a gente encontra o faca palhaço sendo vendido aí numa faixa de tamanho que vai de 10 a 15 centímetros. Então você tem um aquário de 1,5 m, você tem um aquário de 1 metro, você vai poder ter um faca palhaço por um tempo? Vai, é um curto período de tempo, né, só para ter uma leve experiência ali, engordar um pouco o peixe e depois passá-lo para alguma outra pessoa que tenha um espaço maior para esse animal, ou então você já vai se organizando para montar um aquário maior, né, para suportar um peixe desse porte futuramente. É extremamente importante frisar que nesse momento do vídeo, né, como a gente está falando de tamanho de aquário, no caso do faca palhaço, qualquer espécie de faca aí, eles são peixes territorialistas, são peixes que costumam ficar mais agressivos conforme vão crescendo. Então o tamanho de aquário para um faca nem sempre vai estar de acordo com o tamanho dele só na fase adulta. A gente também tem que ficar ligado que, como um peixe territorialista, ele vai dominar determinada região ali do aquário, né? E ele vai se tornar mais agressivo com os peixes que se aproximarem dessa região onde ele dominou. Não necessariamente ele vai ser o topo da hierarquia, o dono do aquário. Na maioria das vezes ele não costuma ser, né? Mas sim, quando ele
domina um território ali dentro do aquário, ele costuma ser bem territorialista. A gente vê com uma certa frequência alguns aquaristas tendo problemas com peixes faca por conta dessa questão da agressividade dele conforme vai passando o tempo. É um peixe que quando chega é bem tranquilo, bem de boa, mas aí parece que ele vai ficando mais confortável ali dentro do aquário, ele vai se adaptando melhor àquela fauna que tem ali dentro e ele vai se tornando agressivo aos poucos. Infelizmente, isso é uma dura realidade de quem tem, né, um faca, seja um faca gold, faca palhaço. Então a importância do tamanho do aquário para um peixe que fica grande na fase adulta e também é territorialista é, cara, é o topo da sua lista aí de prioridade. Um peixe desse precisa de ter, sim, bastante espaço, não só pelo tamanho, mas pelo seu comportamento também. É um peixe carnívoro, na natureza ele costuma se alimentar de pequenos invertebrados, pequenos peixes também, né? É um predador, sim, necessita de ração específica para peixes carnívoros e é difícil, um pouco difícil, fazer a adaptação dele para a ração. Normalmente eles chegam comendo um alimento vivo ou então um filé, um camarão, uma sardinha que seja. Algumas pessoas já relataram que não tiveram tanta dificuldade assim em fazer a transição, mas na maioria das vezes, como eu vejo que muitas pessoas não têm tanta experiência, isso acaba se tornando um problema, né, e acaba aumentando o nível de dificuldade de você fazer a transição, né, do alimento vivo ou do filé para a ração. É um peixe que come sim ração em aquário, né, todos os nossos aqui eles comem de tudo um pouco, né, mas só que para fazer essa transição acaba dando um pouco de trabalho. Como são peixes territorialistas, eles costumam pegar uma parte ali, um pedaço do aquário ou do lago, que é o caso desse daí, né, e dominar essa região. Esse daí é o nosso faca palhaço, né, que é o padrão mais tradicional de faca que a gente encontra pelo mercado, né, e ele dominou essa região das raízes retorcidas aí, né, e defende muito bem essa área do lago, né. Então aí é que está a questão do comportamento do faca. Ele se torna bem agressivo com os peixes que se aproximam dessa região onde ele dominou. Aproveitando que estamos falando de alimentação, falamos de tamanho na fase adulta também, é um peixe que costuma viver aí mais de 10 anos. Então ele vive bastante. Há relatos aí de faca palhaço com mais de 12 anos. Então se prepare para ter um amiguinho aí por muitos e muitos anos dentro do seu aquário ou tanque. Vive numa faixa de pH, de temperatura, de dureza também muito ampla. Então é um peixe extremamente resistente a esses parâmetros. Vamos começar pelo pH, que é o mais básico, né? O pH é numa faixa de 6 a 8, mas normalmente a gente recomenda de 6,5 a 7. Temperatura. É um peixe que se adapta bem a temperaturas abaixo dos 25 graus, diferente, né, dos peixes amazônicos. Então uma temperatura aí de 20 a 28 graus para ele tá muito de boa. Mas é claro, como normalmente a gente costuma misturar o faca com peixes de outras regiões, vamos procurar manter aí uma temperatura ideal para todos os peixes que a gente tem ali dentro do aquário. A gente sempre recomenda a temperatura aí de 26 graus, 26 a 28 graus, tá show de bola para todos os peixes basicamente. Dureza de água a gente sempre recomenda manter uma dureza leve, vamos dizer, né, em torno aí dos seus 6 graus, 6 a 8 graus tá show de bola, mas sendo bem honesto, a dureza geral, no final das contas, não é tão importante assim para esse tipo de peixe. Bem, agora nós temos observações aqui extremamente importantes a serem feitas sobre o faca palhaço. A primeira delas é a área do aquário onde normalmente o faca palhaço costuma ficar nadando. Bem, o faca é um peixe que costuma nadar mais próximo ao substrato. Então diria que ele nada ali mais para meia água, para o fundo do aquário. Por mais que ele tenha esse formato de corpo, não é um peixe que fica muito próximo à superfície, não. E sim, eu já ouvi algumas pessoas falando que o faca é um peixe de superfície. Só que não, galera, ele não é peixe de superfície. É um peixe que nada mais para meia água e fundo do aquário. Isso é um fato sobre ele. Eles têm hábito também mais noturno, então eles vão passar a maior parte do dia intocados e quando as luzes do aquário se apagarem, quando o ambiente ficar mais escuro, eles vão começar a sair mais. E lembra que eu falei sobre a questão da agressividade dele? Sim, normalmente é de madrugada a hora que ele costuma bater nos seus amiguinhos. O peixe-faca é um peixe que possui hipersensibilidade, então vamos tomar muito cuidado com o medicamento que nós selecionamos para utilizar com o peixe-faca. O recomendado é que, independente do medicamento, vocês reduzem a dose para metade do que é recomendado pelo fabricante. Um exemplo de um medicamento que normalmente é recomendado isso é o medicamento do anti-íctio. Qualquer anti-íctio aí que vocês tiverem, normalmente a gente recomenda reduzir a dosagem pela metade. Outra contraindicação em tratamentos com aquários que tem peixe-faca é o uso de sal grosso, né? São peixes que são sensíveis, né, à utilização de sal na água. Conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando peixes mais rústicos, mais fortes,
né? Enquanto são pequenos, eles são muito mais sensíveis a isso, então vamos tomar muito cuidado. Quando a gente chega na loja, ou até mesmo para a galera das lojas, aí, os lojistas que estiverem assistindo esse vídeo, às vezes a gente chega no fornecedor e vê o aquário lá onde ficam os facas palhaços, né? E tem um monte de faca dentro do mesmo aquário. Quando eles são filhotes, eles costumam ter esse hábito mais gregário, de ficarem como se fosse em cardume. Só que conforme eles vão crescendo, esse comportamento muda, né? E a agressividade deles, entre eles mesmos, entre a mesma espécie, faca palhaço com faca palhaço, ou qualquer outro tipo de faca com outra faca, a agressividade aumenta muito. É o que a gente chama, né, de agressividade intraespecífica, quando um peixe ele é mais agressivo com outros peixes da mesma espécie. Esse é o caso do faca. Então não confunda, né, o comportamento dele quando filhote, né, com o comportamento dele adulto. Esse comportamento muda com o tempo, né? Esse hábito deles ficarem muito juntos quando são filhotes é simplesmente um modo que eles arrumaram, né, conforme eles foram evoluindo, de sobreviverem. Aquários com faca palhaço obrigatoriamente precisam ter tampas. Sim, por mais que não sejam peixes que nadam próximo à superfície, né, eles são peixes que pulam muito. Às vezes a gente sempre relaciona um aquário tampado com um aquário que tenha peixes de superfície. Nem sempre somente os peixes de superfície têm o hábito de saltar para fora do aquário. No caso do faca, ele salta e salta muito. E a tampa também precisa ser uma tampa robusta, porque imagina um peixe desse que ganha velocidade com muita facilidade tentando pular de um aquário com uma tampa fina, uma tampa de vidro fina. Sim, ele vai quebrar a tampa. E isso não é tão incomum de acontecer não, tá, galera? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Aquário jumbo que tem esse porte de peixe aí precisa sim ter uma tampa muito robusta, ou então uma tela também de boa qualidade. Se você está pensando em colocar aquelas telas de mosquito, esquece que um peixe desse pulando, ele vai rasgar a tela certamente. E como vocês viram mais pro início do vídeo, ele dá um bote na superfície. Esse bote basicamente ele dá porque ele vai até a superfície pegar oxigênio. E às vezes acontece dele sem querer errar o cálculo ali, né? Ir com muita força para a superfície e acaba pulando do aquário. É um peixe que respira ar atmosférico, sim, ele tem essa capacidade, né? Mas também não é por isso que a gente não vai dar uma boa qualidade de água para este animal. Aquário jumbo, filtragem jumbo e ponto final. Você precisa ter um bom sistema de filtragem, extremamente bem dimensionado, com bom fluxo de água, com uma grande quantidade de mídias biológicas. Não adianta você montar um aquário com peixes caros, com substrato caro, com rochas e troncos bem caros, né, e não ter um bom sistema de filtragem. Então, antes de você comprar um peixe caro, invista no seu sistema de filtragem. Ah, e falando em troncos, rochas, substrato, sim, é um peixe que gosta bastante desse tipo de layout aí, né, esse tipo de hardscape, com muitos troncos, uma vegetação ali dentro do aquário, né, e ele vai procurar ficar pelo meio desses troncos. Se você puder, o ideal é que o aquário tenha uma boa quantidade de troncos, pelo menos numa areazinha ali, né, dentro do aquário, para que ele possa se sentir mais confortável. Como já foi dito, durante o dia eles procuram ficar meio intocados, né, e à noite eles costumam sair. Então, se você puder proporcionar isso ao seu peixe-faca, ele vai gostar muito. E vale lembrar que quando a gente proporciona um ambiente mais natural para o animal, um ambiente adequado, não só em parâmetros, né, tamanho de aquário, mas também no hardscape, no layout, né, a gente também proporciona uma melhor qualidade de vida para ele e, consequentemente, é um peixe que vai viver sob condições adequadas ali no que diz respeito a estresse, né? Então, ele vai sofrer menos estresse num aquário onde a gente proporciona aí uma boa quantidade de raízes, troncos, rochas, né, quando é necessário, obviamente. Né, a mesma coisa do faca tem no caso do tucunaré. O tucunaré também é um peixe que gosta de um aquário com essas características. Uma recomendação aqui é, obviamente, não ter peixes que caibam na boca do faca. É um peixe predador. E se tiver algum peixinho ali que caiba na boca dele, ele vai comer. E às vezes o tamanho da boca dele acaba enganando a gente, né? Mas é um peixe que tem boca grande, sim. Ele tem essa boca um pouco mais pontiaguda aí, mas só que quando ele projeta essa boca, ele abre a boca dele fica muito grande. Então não se engane, ele tem boca grande. Para vocês terem uma noção também de valores, de preço, né? Um faca palhaço pequeno, do comum, eu vou colocar na média de preço, tá, galera? Isso depende muito da sua região, depende muito da importação, como é que vê o valor daquela importação, porque sim,
é um peixe importado, ele não é reproduzido aqui no Brasil, né? Então isso acaba encarecendo um pouco mais esse animal, né? É um peixe que pequeno, ele costuma custar na faixa aí dos R$100, isso botando numa média. É claro, vocês vão encontrar mais barato e mais caro do que isso. Um faca-palhaço adulto, né, o faca-palhaço tradicional, grande, desse tamanho mais ou menos do faca gold que vocês estão vendo, ele costuma custar na faixa aí dos R$1.000, em média. Um faca gold já é mais caro, um faca gold desse aí é mais de R$2.000 nesse tamanho, e um pequeno faca gold tá na faixa aí dos R$180, em média também. Agora, eu não preciso nem dizer o porquê que esse peixe é chamado de faca, né? Basicamente, essa região da cabeça aí seria o cabo da faca e o restante do corpo dele a lâmina. Então, esse nome popular se dá justamente por essa semelhança do peixe-faca com uma faca, né? E lá fora, ele também é chamado de peixe-faca. Agora, duas curiosidades aqui também para a gente encerrar o vídeo com chave de ouro. Lá fora, lá na Ásia, né, onde esse peixe ocorre, é um peixe apreciado na culinária, né, um peixe que o pessoal gosta bastante de fazer um cozido aí, um ensopado, né? E também é um peixe que é muito apreciado na pesca esportiva, né? Além dele ser um peixe grande, é um peixe que briga muito, é um peixe muito forte. Então lá é muito apreciado na pesca esportiva também. Parou para pensar já no mercado que esse peixe movimenta, não só aqui no Brasil, mas lá fora também? Aqui no Brasil, mais especificamente, seria o aquarismo. Lá fora também ele é muito apreciado no aquarismo. Na pesca esportiva, esse animal também é extremamente apreciado e na culinária também. Então ele movimenta um mercado bem amplo. Eles são tão comuns que são reproduzidos em cativeiro lá fora, em açudes, né, para o consumo humano e não somente para aquariofilia. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal da Aquário Monster Shop, galera. Espero do fundo do coração que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Se você estava com dúvidas sobre o peixe-faca, agora acho que não tem, pelo menos não muitas, né? Falei o básico aqui do que vocês precisam saber antes de adquirir esse animal. E se você for adquirir esse animal, não esquece da gente. Chama a gente no Instagram, chama a gente lá no WhatsApp também, que estará tudo aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser ver esses animais de perto na nossa loja, o endereço completo também vai estar aqui na descrição. Faça uma visita, você não vai se arrepender. Inclusive, a nossa loja abre todos os dias, de segunda a segunda, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. Então não perca essa oportunidade de vir fazer uma visita, né? Às vezes não para comprar, né? Mas para fazer um passeio, trazer a família e ver esse tanto de aquário bonito que a gente tem aqui na nossa loja. Mais um vídeo pago para nossa série de vídeos aqui sobre espécies de peixe. Em breve a gente volta por aqui para falar mais sobre várias outras espécies de peixe. Inicialmente estamos falando mais de peixe jumbo, mas em breve a gente vai falar sobre outras famílias, outros tipos de peixes aí para vocês. Valeu, meus queridos! Então é isso. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!